Mais de 40% da população mundial vive até 100 quilômetros da costa. E ainda assim, nosso conhecimento sobre os oceanos da Terra é escasso. De certo modo, é mais fácil enviar humanos ao espaço do que às profundezas aquáticas do planeta, com suas pressões esmagadoras. Embora nossa compreensão dos oceanos esteja melhorando o tempo todo, ainda há muito a aprender. E alguns mistérios deixam os cientistas completamente perplexos. Por que as orcas estão matando tubarões brancos? Algo estranho vem acontecendo na costa da África do Sul. Desde 2017, tubarões brancos têm dado à praia com os fígados arrancados. Mas quem assassinou esses majestosos predadores de topo? Relatos ao longo dos anos sugeriram que essas descobertas macabras coincidiram com o aumento de avistamentos de um par de orcas machos, também chamadas de baleias assassinas. A dupla é conhecida como Port e Starboard, por causa das suas nadadeiras dorsais colapsadas de forma distinta. E então, em maio de 2022, tanto um drone quanto um piloto de helicóptero operando sobre Mossel Bay testemunharam Starboard caçando tubarões brancos ao lado de outras 4 orcas. Uma de suas caçadas chegou a ser registrada em vídeo. Depois de observar Starboard matar um tubarão branco juvenil, cientistas descobriram a carcaça de um segundo tubarão branco nas proximidades. Em junho de 2023, Starboard foi visto atuando sozinho, levando apenas 2 minutos para matar um jovem tubarão branco. Não se sabe se Port é capaz de façanhas solitárias semelhantes. De todo modo, parece que a dupla gosta de petiscar um foie gras marinho. Durante a caça, as orcas viravam o tubarão de barriga para cima para induzir um estado de imobilidade semelhante a um transe antes de rasgá-lo e devorar seu fígado rico em óleo. Esse comportamento levanta questões sobre como esses eventos de predação podem afetar os intrincados ecossistemas da região, já que há indícios de que os tubarões brancos fogem em resposta aos ataques. Mas por que as orcas começaram a caçar tubarões brancos em primeiro lugar? Já sabemos que as orcas podem ser caçadoras bastante especializadas e que, em diferentes partes do mundo, há populações que preferem comer peixes, focas ou tubarões. Em anos anteriores, tínhamos orcas vindo à África do Sul para caçar golfinhos. Mas em 2015 elas foram documentadas caçando tubarões de 7 guelras pela primeira vez e depois registradas predando tubarões brancos em 2017, diz Lady Necker, bióloga marinha e assistente sênior de pesquisa do Shark Ray Protection Project da Wild Trust. Não sabemos por que esses especialistas em caçar tubarões estão aqui e a ciência não consegue acompanhar a velocidade com que as coisas estão mudando. Existem teorias, mas ainda não há ciência que as comprove. Algumas pessoas dizem que é porque as pescarias estão impactando a fonte de presas das orcas, fazendo com que elas se desloquem. Mas talvez as orcas tenham encontrado um hotspot e decidido não sair de lá, já que há abundância de recursos a explorar. De onde veio a água da Terra? O planeta que chamamos de lar é cerca de 70% oceano, com uma área de superfície de aproximadamente 360 milhões de quilômetros quadrados e profundidade média de 3.682 metros, o que faz do oceano a maior área habitável do planeta. De qualquer ângulo, é muita água. Mas o estranho é que, embora saibamos que a Terra se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, ainda não temos certeza de onde veio toda essa água. Os cientistas, porém, têm algumas ideias sobre como o nosso planeta ficou tão encharcado. De modo geral, dá para dividir as teorias em 2 tipos diferentes, afirma a doutora Helena Bates, pesquisadora de pós-doutorado em ciência de meteoritos no Museu de História Natural de Londres. A primeira é que a Terra se formou em uma região do espaço onde havia material, como rochas e coisas do tipo, mas também água em alguma forma. A segunda teoria é que a Terra se formou em uma região do espaço onde era quente demais para haver qualquer tipo de água.
E a água que temos hoje teria sido entregue depois da formação por outros corpos do sistema solar. Por mais inacreditável que pareça que toda a água da Terra possa ter chegado por meteoritos e outras rochas espaciais, a teoria faz sentido. Isso porque um tipo de meteorito, os condritos carbonáceos, pode conter até 10% de água. E no início da vida do sistema solar, havia muito mais bombardeio do que hoje. Ao estudar meteoritos que caem na superfície do nosso planeta, podemos obter um quadro melhor da origem da água terrestre. Aprender mais sobre cometas e asteroides que caem na Terra como meteoritos e micrometeoritos pode nos dizer muito sobre a distribuição de água pelo sistema solar, diz a professora Sarah Russell, professora de Ciências Planetárias do Museu de História Natural. A técnica principal é observar a razão entre hidrogênio e seu isótopo pesado, o deutério. Em particular, cometas tendem a ter razões de deutério sobre hidrogênio bem altas, e assim deixam uma impressão digital característica. Segundo Bates, a maioria dos cientistas concorda que a Terra provavelmente ficou úmida por uma combinação de fatores. Não sei se vamos descobrir isso algum dia, ela diz, mas essa é a graça. Quem ou o que fez o monumento de Yonaguni? Na costa de Yonaguni, a ilha mais ao sul do arquipélago japonês de Ryukyu, existe uma formação rochosa estranha. Ela foi descoberta pelo mergulhador Kihachiro Aratake em 1986, enquanto procurava locais para observar tubarões-martelo. O inusitado monumento apresenta blocos de arenito empilhados perpendicularmente, juntas paralelas, uma escadaria em espiral e entalhes estranhos, levando alguns a crer que poderia ser o remanescente submerso de uma civilização de muito tempo atrás. Mas ninguém sabe quem o fez, se é que alguém fez. Embora pesquisadores tenham investigado a estrutura, não sabem se é natural ou artificial. Um dos que acreditam em origem humana é o professor Masaaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, no Japão, que liderou uma expedição à Atlântida do Japão pouco depois da descoberta de Aratake. Em 2004, Kimura escreveu que levantamentos com sonar, robôs subaquáticos e mergulho autônomo revelam a existência de topografias artificiais construídas há cerca de 10 mil anos sob o mar, ao largo das ilhas Ryukyu, no Japão. Encontraram-se características que lembram uma cidade antiga, incluindo pirâmides em degraus, estradas e canais de água ao sul da costa da ilha de Yonaguni. Outros cientistas, porém, não estão convencidos. O professor Robert Schoch, cientista natural da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, fez dezenas de mergulhos no local e concluiu que a estrutura é natural. Ele apontou que as rochas da região se partem de forma limpa, em planos verticais e horizontais, e formações semelhantes podem ser vistas em terra firme. Explicou os entalhes como arranhões naturais na superfície do arenito. Ele admitiu, contudo, que há evidências de civilizações antigas que viveram na ilha próxima. De onde vêm os sons estranhos do oceano? O oceano é surpreendentemente barulhento. Atividade humana, vocalizações de animais, estrondos vulcânicos e movimentos sísmicos compõem a paisagem sonora subaquática. Mas alguns ruídos estranhos deixaram cientistas coçando a cabeça. Um som chamado upsweep, foi registrado pela primeira vez em 1991, pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, e continua a ser detectado até hoje. Essencialmente, soa como um lamento que sobe de tom de forma constante. Cada upsweep dura apenas alguns segundos e parece irradiar de um ponto entre a Nova Zelândia e a América do Sul. Curiosamente, a atividade parece atingir picos na primavera e no outono, mas até agora os cientistas não descobriram a causa. Outro som misterioso é o ping. Emanando do Estreito de Fury e Hecla,
No Ártico canadense, o ruído foi relatado em 2016, quando caçadores na região remota afirmaram que ele estava espantando os animais. Os militares canadenses enviaram uma aeronave para investigar a origem do som, sem sucesso. Na época, várias teorias circularam, com empresas de mineração e ativistas da vida selvagem sendo acusados de produzir os sons. Todos negaram envolvimento. Até hoje não sabemos de onde ele vem. Historicamente, alguns ruídos estranhos já foram atribuídos a monstros como Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Mas talvez o som mais famoso de todos seja o bloop, um dos ruídos subaquáticos mais altos já registrados. O estrondo foi captado em 1997 por hidrofones posicionados a milhares de quilômetros no Pacífico. Ao longo dos anos, proliferaram teorias sobre sua origem. Teria vindo de algum exercício militar secreto? Ou seriam simplesmente rangidos metálicos de máquinas de barcos? Alguns estavam convencidos de que era o grito do monstro de O Chamado de Cthulhu, o conto de 1928 de H.P. Lovecraft. A teoria ganhou ainda mais combustível quando se noticiou que a origem do bloop estava a apenas 1.500 quilômetros de onde Cthulhu teria emergido na história. Em 2005, após quase uma década de levantamentos acústicos e análise de dados, os cientistas finalmente decifraram. O bloop não era o lamento de uma criatura marinha tentacular, mas, um tanto decepcionantemente, o som de um iceberg se desprendendo de uma geleira. Claro, as mudanças climáticas significam que bloops podem se tornar mais comuns à medida que o gelo do planeta começa a derreter mais rapidamente. O que está acontecendo com o fundo do mar? Quando pensamos no mar, a maioria de nós imagina suas ondas. Mas, sob toda aquela água, está o assoalho oceânico, um lugar profundamente misterioso. Embora todo o fundo do mar tenha sido mapeado com dados coletados por satélites, essas imagens oferecem apenas um retrato geral e esquemático do que acontece lá embaixo. Nesses mapas, relevos inteiros como montes submarinos e relíquias intrigantes como naufrágios simplesmente não aparecem. Há, no entanto, cientistas trabalhando duro para decifrar esse lugar curioso. Está em andamento um esforço global como parte do projeto Seabed 2030 para mapear o leito marinho usando tecnologia moderna de alta resolução. Ainda falta um bocado. Em junho de 2024, apenas 26,1% do fundo do mar havia sido mapeado com alta resolução. Vale a pena insistir. Segundo o Seabed 2030, um leito marinho devidamente mapeado em alta resolução pode ajudar a ampliar nosso conhecimento sobre circulação oceânica e mudanças climáticas e até auxiliar na previsão de tsunamis. E não é só isso. Uma compreensão melhor do assoalho oceânico pode nos levar a reformular teorias sobre a formação da Terra. Neste ano, pesquisadores da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, usaram imagens sísmicas para espiar o manto terrestre. Eles descobriram evidências de um antigo fundo oceânico, até então desconhecido, que pode ter afundado profundamente no interior do planeta, cerca de 250 milhões de anos atrás. Isso é só o começo, diz o líder do estudo, Dr. Jing-Chuan Wang. Acreditamos que existam muitas outras estruturas antigas esperando para serem descobertas nas profundezas da Terra. Cada uma tem o potencial de revelar novos insights sobre o passado complexo do nosso planeta e até levar a uma compreensão melhor de outros mundos além do nosso. Para onde foi todo o plástico? Cerca de 8 milhões de toneladas de plástico provenientes de fontes terrestres são despejadas em nossos oceanos todos os anos. Embora possamos estimar quanto desse material entra na água, ainda não sabemos onde ele acaba. Uma pesquisa da professora Carol Law, publicada na revista Science em 2015,
sugeriu que entre 6.350 e 245 mil toneladas de plástico flutuavam na superfície do oceano, uma porcentagem minúscula do total. Então, onde está o resto? Os cientistas querem descobrir isso porque, se conseguirem entender melhor para onde tudo está indo, poderão compreender mais profundamente o impacto sobre a vida marinha. Sabemos que o impacto do plástico nos oceanos é amplo. Os mais notórios são os efeitos de grandes pedaços de plástico como canudos e sacolas que afetam animais carismáticos como mamíferos marinhos, tartarugas e aves marinhas. No entanto, esses incidentes são apenas a ponta do iceberg. Os plásticos no oceano passam pouquíssimo tempo em sua forma grande e visível, diz Tom the Blowfish Heard, biólogo marinho e apresentador. O problema do plástico é que ele persiste. Não se dissolve, vai ficando cada vez menor. O plástico agora se tornou uma parte microscópica da água do mar, o que significa que qualquer animal, grande ou pequeno, está vivendo com plástico. Cientistas coletam amostras de água do mar antes de separar, analisar e medir os microplásticos nelas. Parece que nenhuma parte do oceano está livre da praga do plástico. Em um artigo de 2019 publicado na Royal Society Open Science, pesquisadores britânicos coletaram amostras de crustáceos chamados anfípodes em 6 fossas oceânicas profundas diferentes e descobriram que 65 dos 90 indivíduos examinados tinham ao menos uma partícula de microplástico no intestino. E ele também está no ar do mar. Há evidências de que a ação das ondas na linha da costa pode aerosolizar microplásticos na atmosfera. Na verdade, um estudo recente encontrou microplásticos até no hálito de golfinhos, inalados quando eles vêm à superfície para respirar. O fato é que simplesmente não temos a capacidade de monitorar com precisão e reunir os dados corretos para nos dar o quadro real de para onde os plásticos estão indo em nosso oceano e como estão chegando lá, afirma Heard. Por que alguns seres brilham? O oceano é um lugar bem escuro, mas nas águas sombrias é possível ver lampejos e faíscas de luz brilhante. A bioluminescência, a geração de luz por um organismo vivo, evoluiu independentemente cerca de 100 vezes e é um fenômeno amplamente difundido no mar. De fato, até 90% dos animais que vivem na chamada zona crepuscular, profundidades de 200 a 1.000 metros, podem produzir luz de alguma forma, seja para encontrar parceiro, camuflar-se, atrair presas ou escapar de predadores. A bioluminescência pode ser usada de muitas maneiras diferentes, algumas das quais podem nos surpreender. Uma das minhas favoritas são os sabres de luz dos tubarões-lanterna, que anunciam seus espinhos nada apetitosos. Diz o professor John Copley, ecólogo marinho da Universidade de Southampton. E a bioluminescência existe há muito tempo. Em 2024, cientistas liderados pela doutora Danielle DeLeo, da Florida International University, nos Estados Unidos, descobriram que a característica surgiu pela primeira vez em um grupo de invertebrados marinhos chamados octocorais há cerca de 540 milhões de anos. Mas, embora tenhamos identificado a evidência mais antiga de sua evolução, ainda não sabemos o que levou os animais a emitir luz em primeiro lugar. Copley, porém, tem uma teoria. É importante lembrar que o oceano, antes de 540 milhões de anos, era muito diferente das condições de hoje. Em particular, continha muito menos oxigênio. Um aumento de oxigênio pode ter contribuído para a explosão cambriana, quando uma grande variedade de animais surgiu no cenário evolutivo. A vida nos mares rasos teria que lidar com condições mais oxigenadas, ele diz. A bioluminescência é um subproduto de uma reação de oxidação. Então, talvez reações bioluminescentes tenham evoluído como parte do desenvolvimento do metabolismo para condições mais oxigenadas.
E depois a luz, um subproduto dessas reações, passou a ser útil para sinalização, camuflagem e assim por diante. Embora a bioluminescência seja útil para a comunicação visual de curto alcance, vale lembrar que ela não é o único sentido usado no mundo marinho. O oceano é um mundo de cheiros e sons, além das luzes bioluminescentes, conclui Copley. Obrigado por chegar até aqui. Se gostou, deixa o like e se inscreve no Anedota para não perder os próximos vídeos.